Olá, bom dia. Aqui é o trader Alexandre Viana. São 11h56 da manhã, dia 14/7. Estamos iniciando as nossas análises para alguns pares para a semana do dia 15 ao dia 19, ok? Então vamos começar aqui com euro-dólar. Já colocamos aí as nossas linhas de resistência e suporte, sempre lembrando que aqui são regiões, áreas ou zonas, né, que podem divergir da marcada por vocês, ok? Então a gente pode colocar aqui como se fosse uma região, uma área ou uma zona, tanto aqui, nessa região aqui, aqui e lá embaixo também, né? Lá embaixo você pode não estar vendo nada, mas se a gente diminuir aqui um pouquinho o gráfico, a gente vai ver que a gente tem aqui pontos de suporte, 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 já foi resistência no passado, suporte, resistência no passado, tá bom? Então é assim que eu faço a minha marcação. Não se preocupem em serem tão precisos, né? Às vezes vocês marcaram antes e está divergindo aí alguma coisa de 10, 15, 30 pips sem problema algum. Feito isso, vamos lá para o nosso diário, passar um pouco ali pelo diário para poder entender o mecanismo aqui, o padrão, né, da movimentação do par, né? No diário temos aí o mercado, volta aqui, desculpa, o mercado continua numa tendência de baixa do euro-dólar, ok? Mas temos aí os nossos famosos pullbacks, né? As nossas famosas correções, tá? Então vamos lá para o diário, vou colocar aqui, ajustar um pouquinho, perfeito. Vamos tentar entender o diário aqui antes de ir para o H4. No diário, fundos cada vez mais altos, né? Isso aqui pode estar dando alguma indicação de que o mercado possa fazer alguma correção. Vamos tentar achar essa correção. H4, nossa linha de tendência de baixa, passando exatamente nesse ponto aqui em H4, a linha de tendência de baixa. Em H4 também, nossa linha de tendência de alta, tá? Só vou fazer um ajuste aqui e ampliar para poder fazer uma explicação melhor aqui da linha de tendência de alta no H4. Então, ó, no mínimo, todo mundo já sabe, no mínimo 3, 4 toques. Então, se você ajustar aqui nessa região, você vai ter mais ou menos uns 3 toques, tá? Não 2, não 1, tá? Uma linha de tendência ou um suporte ou uma linha de tendência de alta, uma linha de tendência de baixa, que seria aqui uma resistência, no mínimo 3, 4 toques. Então você pode, se quiser traçar duas linhas aqui para enxergar essa região ou duas linhas aqui para enxergar essa região, também pode. Feito isso, vai lá para o teu H1, se você errou lá no H4, o teu H1 vai te corrigir, ok? Então, linha de tendência de baixa do H4 é a mesma do H1. Linha de tendência de alta do H4 é a mesma do H1. Perfeito. Feito isso, M15. E aí nós temos o que? Resistência do H1 e do H4, suporte do H1 e do H4. O que eu quero que vocês entendam que é bem simples, tá? Se o mercado romper esta resistência, fizer um pullback, ok? E ganhar força compradora, na realidade o que ele fez? Ele simplesmente também quebrou a resistência do H1 e do H4, porque essa aqui é a mesma resistência, tá? E por outro lado, se ele perder esse suporte, que é do H1 e do H4, ele está quebrando, né? Perdendo esse suporte do H1 e do H4 pelo M15. Ou seja, o nosso stop vai ficar menor, ok? Então não tem problema algum. Por isso que eu faço prefiro fazer essa entrada, né? Através do M15 para o nosso stop ficar menor. Targetzinho aí, talvez do euro-dólar, né? Tem que ficar de olho, tem que fazer a gestão de risco. Todo mundo tem a calculadora para fazer isso. Possível target 133 pips, tá? Talvez ele chegue num 13,56, alguma coisa assim. E aqui a gente já dá uma olhadinha para ver se ele vai reverter ou se ele tem força mesmo para chegar lá no 1,131, tá bom? E aqui também, né? Target aí de venda, por enquanto 68 pips, caso aconteça esse comportamento do mercado, tá? O teu target é o teu suporte aí do semanal,
podendo atingir 64 pips, caso ele perca esse suporte aí, podendo estender até mais, tá? 301 e por aí vai. Ok? Aqui foi tranquilo. Pessoal do Renko, vamos lá. Turminha do Renko aí. No M480, né? As nossas três médias móveis foram cruzadas lá em cima. Aqui também um cruzamento, então continua numa tendência de baixa, né? Mas pode ser que o mercado reaja, né? Pode ser que o mercado faça aí uma correção, certo? Vamos lá no nosso 240, tá? Linha de tendência de alta passando aqui no 240, por isso que eu falei aqueles fundos cada vez mais altos, tá? Temos aí uma linha de tendência de baixa, na realidade isso aqui é uma retração, né? Então marca aí a retração, pode marcar aí no 240, mas só para ilustrar, tá? Não vou ficar marcando todas essas linhas, porque toda vez que a gente muda lá no sistema do Renko, a gente tem que fazer ajuste, né? Então vamos entender como funciona, né? O que procurar aí no Renko, mais fácil, né? O pessoal que já entende o sistema do Renko. Linha de tendência de baixa aqui está clássica, certo? Tua linha de tendência de alta lá do 120 está lá para trás, ó, tá passando por aqui. Tá? Se você ajustar para cá, também não está errado. Isso aqui que é? É o famoso movimento pega-trouxa do mercado, tá bom? Então quem entrou vendendo aqui achando que o mercado ia cair, já sabe por que errou, né? Não esperou esta retração aqui. Então nós temos um ponto crítico na média móvel de 36, tá? Do 120. M60 está lá o ponto crítico, ou seja, se o mercado quebrar essa resistência, eu colocaria no meu buy order no M60 a minha calculadora automática. E aí deixa o restante que o sistema faz tudo de forma automática, gestão, fechamento de hora e tudo mais, ok? Dólar franco suíço. Dólar franco suíço tocou lá são os nossos pontos de resistência e suporte, perdão, tocou lá na nossa resistência, bounce ou breakout, no caso um bounce, tocou lá na resistência e está voltando. Possível target aí no semanal, possível, ok? 0,09778. Vamos passar pelo H4 e entender, né? Mecanismo aí do H4. Linha de tendência de alta, tá aqui, já era, ok? Mercado quebrou e perdeu a linha de tendência de alta. A linha de tendência de baixa no H4 está aqui, ó, perfeito, tá? Vai para o teu H1, ajusta. Linha de tendência de baixa do H1 é a mesma. Se quiser ser perfeccionista, pode fazer um pequeno ajuste. E a linha de tendência de alta do H1 é a mesma do H4. M15. No M15, muitos pontos de entrada aí no M15, né? Para quem já conhece a estratégia, vários pontos de entrada. Então, o que raciocinar em cima do M15? Ele ainda tem chance aí de cair um pouquinho mais, né? Pelo menos aí mais uns 125 pips, né? 120 pips, algo do gênero, se vier. Vai lá no H1 e espere o que? O melhor é um pullback nessa região aqui, certo? Então esperar aí pelo menos uns 20 pips de retração. Se ele encostar nessa região na linha de tendência de baixa, ele vem embora, tá ok? No M15, para você posicionar, a mesma coisa, você vai ter que procurar um setup, né? O nosso setup de venda, nosso setup clássico de venda. Como é que eu acho esse setup de venda? Deixa eu só ajustar aqui, gente, só um minutinho. Dentro do M15 a gente tem a nossa própria linha de tendência de baixa. Vou ajustar, ok? Ele respeitaria essa linha de tendência de baixa, iria um pouquinho mais para baixo, faria um pullback e ganharia força vendedora. Mas isso eu não acredito não, tá? Como ele está muito, como ele já caiu muito aí na sexta-feira,
eu optaria em fazer o seguinte análise pelo H1 mesmo, mais seguro, tá? Então espere aí um pullback nessa região, ok? Dessa região, aí sim, você procura um ponto de venda pelo M15 ou pelo M5 de acordo com o nosso setup, tá? Caso contrário, se o mercado reverter, como aqui está passando uma linha de tendência de baixa, tá? Que é do H1, para o mercado reverter, é importante que quebre essa linha de tendência de baixa, faça um pullback, ok? E aí uma compra mais ou menos neste ponto aqui, com um target lá de 47 pips, certo? Então é assim que devemos proceder. Então um pullback aqui e ele ganha força vendedora, um ponto de venda aqui seria interessante, com target lá de em torno de 130 pips, ou uma reversão de tendência, mudança de tendência, compramos aqui, target aí de 47 pips, caso quebre essa resistência do semanal, vai buscar a próxima, né? Lá em cima, tá bom? Pessoal do Renko, tendência vendedora agora, né? Cruzamento das médias móveis, tendência vendedora aí principal, tá? No 480, no 240 ainda não houve aquele cruzamento das médias móveis, tá joia? Mas a gente tem uma linha de tendência de baixa aqui que foi respeitada, tá? Ó, linha de tendência de baixa que foi respeitada. Só para ilustrar, não vou deixar ela aqui não, porque toda vez que a gente clica aqui no Renko, ele muda lá, distorce a nossa essa linha. Então no M120, espere aí, nós temos a nossa linha de tendência de alta aqui no 120 e uma linha de tendência de baixa no 120. Tá bem interessante. 60. Opa, deixa eu voltar um pouquinho no 120, perdão, gente. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, tá ok. No 120, precisa o cruzamento das três médias móveis, tá? Então, pode acontecer lá, como no mesmo sistema nosso do setup 1, 2, 3. Vamos ajustar a nossa linha. Ok. Ó. No 60, eu ligaria aí um sell ordem no M60 do dólar CHF. É aquele pullbackzinho da nossa estratégia tradicional, ó. É aquele pullback lá que a gente espera no sistema semi-automatizado. Coloca um sell ordem no USD CHF. Tá ok? Porque se ele reverter a tendência e der um buy e começar a mudar a tendência, não vai abrir a operação. Então vocês estão seguros. Tá? GBP USD, resistências e suportes do semanal. GBP USD, resistências e suportes do semanal. Não esqueçam também, né? Importante de olhar para o calendário de news. Tá? Então, tá aí nossas resistências e suportes do semanal. Feito isso, vamos direto lá para H4, gente, sem muita demora. H4 está interessante, linha de tendência de baixa. Ó, estava passando por a... Vamos pegar aqui em cima, aqui, aqui, tá? Olha só o que ele fez. Preço. Quebrou tua linha de tendência de baixa, fez um pullback em cima dela e continuou. Aí ele parou nesse ponto aqui, H4. Linha de tendência de alta está aqui, ó. Vai para o teu H1. H1 vai te dar bastante informações a respeito do par aí. Ó, perfeito. Linha de tendência de baixa do H1, basicamente a mesma, linha de tendência de alta é a mesma. O que esperar? Um pullback, tá? E se ele parar na tua linha de tendência de alta do teu H1, continua para subir aí um pouquinho. Se perder esse aqui, ele volta a cair, tá? Onde a gente encontra isso? M15, tá? Lá no M15, diminui um pouquinho a tela. Espere um pullback nessa região para fazer uma compra. E, obviamente, se
entrar numa força compradora acima deste nível aqui, melhor, porque quebra a resistência do semanal, certo? Aqui é a resistência do semanal, ele ganha força compradora acima da resistência do semanal, perfeito, né? Então ele vai transformar isso aqui num suporte, vai embora, nosso target seria de 1,2863, 1,28, alguma coisa assim, tá? É bem interessante o GBP/USD, vamos dar uma analisada. Por outro lado, caso ele perca essa força aqui, a gente já sabe, né? Espera a média móvel de 36 e o preço passarem para baixo da de 200, provavelmente vai dar um ponto de entrada de venda mais ou menos nessa região aqui. Ali no 1,2509 e tal, aí se perder, né, se vier entrar mesmo de novo nessa região, ele vai procurar lá 1,2168, né? Tem bastante, 333 pips para buscar. De olho aqui. Já no Renko, pessoal que já fez nosso curso do Renko, está com a nossa calculadora automatizada aí, que é legal. Vamos lá, 480. Continua vendedor no 480, né? Cruzamento das três médias móveis, ele continua vendedor, mas tocou aqui numa região de suporte do basicamente quase que equivalente a semanal, né? Lembrando que aqui a gente não fala de tempo gráfico, aqui nós estamos falando de 48 pips por cada Reiki Nash desse aqui. Na realidade, nós colocamos o Reiki Nash em cima do Renko aqui, ok? Então ele pode fazer um pullback aí? Pode fazer um pullback de 155 pips até a média móvel de 36. No 240, pode tocar na região da média móvel de 36 ali no 1,2608 e voltar, ok? Então aqui o ponto crucial seria ele quebrar esta região aqui, ó, média móvel de 36 funcionando como resistência. Vai lá no teu 120, ó, teu 120 está aqui, essa aqui é aquela resistência da média móvel do 240. Então, vamos ajustar, pronto. 120, linha de tendência de baixa, estava bem forte aqui, foi passada para cá, ó, aqui que estão os 3 pontos, 1, 2, 3, o preço quebrou, teríamos que esperar a nossa linha de tendência de alta, né? Um pullback nessa região, se ele ganhar força compradora, eu vou comprar e vou bater direto aqui nessa resistência, vai para o teu 60 e pense o seguinte, essa linha vai mudar, vai passar para cá, tá? Liga a tua calculadora aí para o sistema automatizado para ele fazer uma compra nessa retração, ok? Por quê? Se ele perder esse suporte, não vai abrir. Agora, se ele tocar aqui e ganhar força, ele vai lá, ele tem um target no mínimo aí de 49 pips e você pode estar se antecipando, ele pode quebrar essa resistência, tá? Ou você tem outra opção, deixar para ligar a calculadora no buy order a partir do momento que ele ficar acima deste ponto, tá? Deste preço aqui, ó. Que aí você tem certeza que ele lá no 240 ele quebrou essa média móvel de 36, aí ele vai buscar outros targets, perfeito? GBP/USD já foi, dólar e ien. Dólar e ien, resistências e suportes do semanal. Só dar um clique aí ou parar a gravação, sem problema. H4. Vamos entender o H4. Linha de tendência de alta. Já foi, ok? Linha de tendência de baixa no H4. Estava aqui. Ele por algum motivo respeitou. Aqui, vamos esticar, prolongar, ó, aí a gente entende a nossa linha de tendência de baixa e a tua linha de tendência de alta aqui. Ele fez um pullback em cima dela e voltou a cair. Target por enquanto dele, mais aí uns 48 pips, até 107,39. Se perder, vai mais embaixo, 105,41. Ok, mas não vamos nos precipitar. H1, o H1 faz a correção, né? Nos ajuda aí a tomar algumas decisões, tá bom? Então vamos só diminuir bastante a tela aqui. Então, ó, dentro do H1 a gente tem uma linha de tendência de baixa passando por aqui, ó,
tá? Ele mudou. Então vamos fazer aqui, ó, nossa linha. Opa, peguei errado aqui, pardon. Linha de tendência de baixa passando aqui no H1, vou tirar a outra lá, já não necessitamos. Linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta é a mesma, ok? Então o que podemos aguardar aí? No H1 a mesma coisa. De alguns outros pares. Um pullbackzinho aí de 20 pips e a continuação aí dele da tendência de baixa. Será? Vamos colocar no M15 e analisar. Ó, M15 tem uma linha de tendência de baixa por aqui. Ó, tem, ó. 1, 2, 3 tem uma linha de tendência de baixa. Então, nós podemos esperar talvez um pullback nessa região, que seria o ideal para entrarmos num preço melhor e vendermos. Target dele 107,40. Tá? Se perder esse suporte do semanal, vai buscar o próximo, 105,41. Já no M15, se porventura ele quebrar essa resistência, esperem fazer um pullback, ganhar força, entramos comprando no 108,47 com o target no 109,86. 138 pips. Aí vocês podem usar a estratégia que vocês quiserem, tá? Tem muita gente que olha aqui as minhas análises, mas usa a própria estratégia para tomar as decisões, tá bom? Sem problema algum. Vamos lá para o Renko. Renko. 480, vendedor, né? Cruzamento das três médias móveis, tá? 480 ou M480, todo mundo já sabe o que é. Vamos no 240. 240, tocou na média móvel de 36, está vendedor, ótimo, já fez a nossa primeira casinha aqui para poder cair. Vai lá no 120, aí no 120 temos a nossa linha de tendência de alta aqui, tá? Tem gente que corrige, passa um pouquinho mais para cá, ó, sem problema, tá? Ok? Ó, pode até fazer isso, pode, isso aqui é um pega-trouxa do mercado, tá? Mas não vou me ater a isso aí não, vou fazer isso aqui, ó. Pronto, nossa linha de tendência de alta, nossa linha de tendência de baixa passando por aqui. Vamos analisar o 120, já teve o cruzamento, o ideal, um pullback nessa região e uma venda, tá? Sem que lá no M60, tá? Já faria o pullback no automático, né? Então o que nós podemos fazer lá no M60? Já peguem a calculadora de vocês, coloque sell ordens no M60 no dólar IE, perfeito? Ele faria aquele pullback lá direitinho, este pullback que eu falei, tá? Deixa eu só trazer ele para cá. Deixa eu trazer o Renko lá perto do GBP. Então, este pullback que eu estou falando aqui pela técnica do setup, ele faria no automático pela técnica ali do nosso Renko 123FX. Então, coloque lá sell ordens, tá? No M60 do dólar IE. Tranquilo? O SDCAD. O SDCAD está com uma força vendedora, né? Perdeu esse suporte, mas vamos lá no H4, melhor analisar lá pelo H4 que a gente já mata isso aí. Vamos dar uma olhada no diário, também está com muita força vendedora. H4, o ideal, né, quando é sempre dar uma olhada em checar outros time frames e principalmente procurar entrar em saber para onde vai o mercado, se o mercado está comprador ou vendedor. Acredito que o pessoal aí que já me acompanha já tem uma noção do que fazer. Agora, o grande X da questão é sempre onde comprar, onde vender, tá? Então, no H4, linha de tendência de baixa. Ó, começou aqui, passou por aqui e mudou de ângulo, tá? Ó, então a linha de tendência de baixa, ela tá aqui. Tá? É uma região, o preço tocou aqui, tá vindo. Então aqui está a tua linha de tendência de baixa, ok?
Vamos aumentar. Ó, em alguns pares, por exemplo, em H4, linha de tendência de alta do H4, a linha de tendência de alta do H4, ela estava aqui, ó. Certo? Ó, nós tínhamos isso. Tá? O mercado perdeu o suporte, fez o toque e começou a cair. Daqui você poderia procurar alguma entrada em time frames menores. Então nós temos essa configuração. H1 nos corrige ou ajuda a tomarmos algumas decisões. Tá? Então vamos ajustar. Ó. Onde está a tua linha de tendência de baixa do H1? Está aqui. Ó. Pode tirar essa linha. Linha de tendência de baixa do H1 e a tua linha de tendência de alta. Ela continua lá. Então, fez o primeiro pullback, fez o segundo. E o que eu faço agora? Ele deixou esse fundo aqui. Ó, deixa esse fundo marcado aí. M15. Tá? Ó, aquele fundo lá do H1, eu marquei aqui. Então, o que eu faria? Isso aqui é o que? Uma linha de tendência de baixa do H1. Espera o mercado fazer aí um pullback para ver se você entra vendendo. Porque se ele quebrar essa linha, que é do H1, a linha de tendência de baixa do H1, ele pode mudar a tendência. Tá? Então, ou nós esperamos esse pullback e ele começa a perder a força e a gente vende, ou cuidado, né? Aqui tem que ter aquela característica de esperar fazer o pullback, esperar fechar a vela de baixa em 15 minutos para saber que ele ainda está com força vendedora. Ou cuidado se ele quebrar essa resistência, que é a linha de tendência de baixa do H1. Se ele subir, fizer um pullback e ganhar força, aqui que a gente entra comprando. Tá? Os targets, né? Se ele reverter a tendência para compra, 91 pips. E se ele perder ainda tiver com força vendedora, target de 144 pips, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu dar uma olhadinha no H4 para ver se, ou no diário. Existe sim uma região aqui de suporte mesmo, tanto resistência, 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 suporte, suporte, tá? Então essa região é uma região bem importante, tanto para o semanal quanto para o diário, tá? Então, quem já está vendido, segura um pouco mais a posição aí para tentar pegar uns 146 pips, tá bom? Principalmente o pessoal do asiático, tá? Para quem foi estopado na compra do dólar CAD, se tiver com a operação vendida, segura um pouco. Ele pode ir até 135 pips e fazer uma boa margem de lucros, tá bom? Renko nele. $480, né? Com bastante força vendedora. No 240, vendedor. 120, esperar uma retraçãozinha aí no 120, né? Então, no sistema do Renko, eu colocaria para quem entrou, mantém a operação, eu colocaria agora que teve o cruzamento novamente, no 120 um sell ordem, ok? Talvez ele faça um pullback, tá? E depois volte a cair. Então sell ordem no 120, M120 do dólar CAD. Perfeito? Pessoal da calculadora automática lá. GBP CAD, as nossas resistências e os nossos suportes, mesma coisinha, né? Tá batendo ali naquela regiãozinha de suporte, como aqui o SD CAD. Aqui ainda tem, né? Tem uma regiãozinha aqui de suporte para ele pelo menos fazer um pullback. Vamos olhar ali no H4, tá? No H4, o ideal é ele fazer um pullback, tá? Ou no H1 fazer um pullbackzinho, tá? Para entrarmos, então podemos esperar ele subir uns 25 pips, né? No SD CAD, GBP CAD. Como caiu bastante, né? Sempre a favor da tendência, a gente vai procurar a venda, mas se você estiver optando aí por no semanal quase tocou, a gente pode pensar ou um bounce ou um breakout. Então muito cuidado nessa região, né? Ou ele quebra ou ele faz um pullback. Vai no teu diário ou no H4, prefiro, tá? Lá no H4
pode te dar aí uma ideia do que como operar. Então, H4, né? O que eu vou marcar aqui? O pullback, tá? Do preço, ou seja, linha de tendência de baixa, e eu estou raciocinando que o preço só fez um pullback, encostou nela, tá? Não estou fazendo uma linha de tendência de alta, um pullback, uma volta, uma retração. Vai para o teu H1, tua linha de tendência de baixa é a mesma, tá? E aqui é o pullback do H4. Vamos colocar aqui no M15 e nos posicionarmos da seguinte maneira. Deixa eu só ajustar. Se nessa região for aquela região forte lá do semanal, ele respeitar, e aqui ele quebrar, tá? Olha, ele tocou aqui uma vez, duas e foi perdendo força. Então aqui nós temos uma coisa que eu chamo de movimento pega-trouxa. Eu só entraria comprando, né? Ficaria bem atento ao seguinte, tá? Aqui é uma linha de tendência de baixa do H1. Se o preço ganhar força, for fazer um bounce, o que é o bounce? Ele está respirando um pouco para depois voltar a cair, se ele for voltar a cair, né? Dentro do M15 nós vamos encontrar essa estrutura aqui, ó. Ele quebra a resistência, a linha de tendência de baixa, faz um pullback e ganha força compradora, tá? Só que fica atento a esse nível aqui que ele deixou para trás. Então, pode ser que ele ganhe força compradora. Quem comprou, pode ser que ele só chegue em 36 pips e de repente volte por causa do famoso price action. Ele já tocou aqui e não conseguiu romper essa região, tá? Então, muito cuidado. Quem for querer comprar esse par na certeza, o ideal é que compre acima deste nível. Esse é o ideal, certo? E venda, se ele resolver vir para baixo mesmo, ninguém segura, espera perder esse suporte mesmo, ou essa linha de tendência, ou esse pullback, né, que não é uma linha de tendência de alta, e aí vai vender perto desse suporte, porque nada impede dele perder esse suporte. Você teria um target pequeno de 33 pips, caso ele perca esse suporte, esses 33 pips viram 316, certo? Pessoal do Renko, acho que o Renko sempre é mais fácil, né, gente, tomar as decisões. 480, né? Ainda bem, o GBPCAD caiu bastante, né? Tivemos aí uma queda de 1.300 pips. Um pullback não está descartado, tá, gente? Então vamos lá para o 240. Ele fez um pullback aqui, tá? Teria espaço para fazer um pullback aqui no 240, na média móvel de 36 do 240 de 77 pips. No 120, nenhuma definição no 120, inclusive ele está lateralizado, né? Temos aqui a nossa lateralizado, não, ele está aqui, ó, nesse chove no molha, não saiu ainda desse nível, não quebrou essa região de resistência, tá? Vamos voltar aqui para o M60, aí lá no M60 tá mais fácil de tomar as decisões, ou seja, se você for comprar, só ligue a sua calculadora no automático quando ele passar deste nível aqui, ó, 1.6426, coloca um buy ordem, que a gente está fazendo um contra-tendência, ok? Caso contrário, no M60, você, se ele cruzar as médias móveis para baixo, você coloca o teu sell order. Ele vai procurar a tua venda automaticamente, tá? Então não tem muito segredo aqui no GBPCAD. Vamos trazer o GBPCAD para cá. O GBPCAD aqui. CAD no semanal tá com força vendedora, mas fez um pullback na média móvel de 36 e o que era
suporte, perdeu, virou o que? Agora está ali no ponto de resistência, né? Pode ser que ele venha para baixo ou resolva voltar um pouco mais. Como é que a gente vai saber disso? Vai no teu H4, né? Vamos olhar ali no H4, linha de tendência de alta no H4, ok? E aqui, ó, uma resistência aqui, tá? Então, isso é interessante. Quando você joga para o teu H1, essa resistência vai ser a mesma, ok? E tua linha de tendência de alta a mesma. Jogando no M15 fica mais fácil de operar o CAD e IEN, né? O CAD e IEN. Isso aqui o que que é? É essa linha pontilhada, tá? Essa aqui é a resistência, ó. Vamos colocar lá no semanal, é esta resistência aqui. Então vamos voltar lá no M15. Sabendo que é uma resistência do semanal, se ele quebrar essa resistência do semanal, tá? Então parece que você tem que esperar muitos pips, não. Ó, fizer um pullback e começar a subir, ótimo, tá? Nós teríamos aí em torno talvez de 39 ou 40 pips, comprar um target de 228 pips. Isso pelo M15. Vamos diminuir aqui um pouquinho a tela, fazer os ajustes aqui para que seja bem visualizada. E se ele sentir ele realmente fala, não, aqui é a minha resistência do semanal, ó. Vamos aumentar a tela aqui para ficar bem visível. Tocou aqui na média móvel de 36, ó, ótimo. Agora já está na hora de pullback, voltar, né? Já fez o pullback, vamos seguir a tendência de baixa dele, ok? Onde a gente enxerga isso no M15? Aí é simples, não é tão difícil assim. Espera perder esse suporte, tá? Espera ele fazer um pullback e aí a velinha de 15 minutos fechar, certo? Aí você entra vendendo que nem um boi bravo? Não, né? Espera a velinha fechar, espera aí algumas coisinhas que vocês já aprenderam no curso aí, tá bom? Então aqui seria nosso ponto de compra, nosso ponto de venda. Para quem tiver vendido, segura a operação, porque se perder esse suporte aqui ou essa linha de tendência de alta, né? A linha de tendência de alta é um suporte, se ele perder, ele vem forte aqui nos 219 pips, certo? Lembrando que é sempre gestão de risco, né? Vamos ficar de olho na gestão de risco, tá? Que mais? NZD, JPY, resistências e suporte semanal, deixa eu ajustar. Tá batendo aí, tem espaço para fazer um pullback até aqui mais ou menos, tem, mas está batendo aí nessa resistência do semanal, pode vir para baixo ou não, ou pode quebrar essa região. Aqui é uma região de bounce ou breakout. H4, perdão. Vamos tentar entender. Linha de tendência de alta. Ok? Linha de tendência de baixa. Estava aqui, ó. Mercado quebrou. Deu uma entrada aqui. Então o que eu estou marcando aqui? O meu ABC ou o meu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se ele subir nessa, ficar acima dessa região, ele pode até quebrar essa resistência, né? Ou não. Eu vou fazer o seguinte, não vou marcar meu 1, 2, 3 ou meu ABC aqui não. Eu vou considerar isso aqui como se fosse o quê? Um pullback. Uma retração na minha linha de tendência de alta, ó. Tá? E eu vou tirar aqui, ó, para não atrapalhar muito, a gente agora tem isso aqui, ó, simplificou mais. OK? Vamos para o nosso H1. Nosso H1 sempre ajuda, ó. Tua linha de tendência de alta é a mesma, ok? Tua linha de tendência de baixa, o preço está ali, ó, em cima dela. M15, tem notícia do NZD, né? Então fica atento aí. Se por acaso ele perder esse suporte, fizer um pullback e começar a cair, você já sabe que dentro dessa região ele considerou uma região para fazer o que? Um bounce, bater nela e voltar. Olha lá no teu semanal, ó. Bateu aqui nela e bounce, ok? E no M15?
M15, o preço tem que começar a subir, vai bater direto de novo lá naquela resistência, vai fazer um pullback. O ideal é que você espere quebrar essa resistência do semanal, você vai ficar muito mais tranquilo, tá? Ó, então aqui estão, né, os seus pontos de entrada. O ideal é comprar aqui e vender aqui. Aqui ele deve ter feito aí um breakout, provavelmente um breakout na região da resistência, quebrou a resistência, e aqui um bounce, tá? Esses são os pontos de entrada do NZD-JPY. Para o pessoal do Renko, mamão com açúcar, né? Vamos nem analisar muito não. 480 ainda está vendedor, 240 nós não tivemos o cruzamento das três médias móveis ainda, tá? Tivemos? Sim, tivemos, tá? Ele pode estar tentando fazer um pullback, vai lá no teu 120. Vamos ver aqui no nosso 120. Linha de tendência de alta no 120. Linha de tendência de baixa. Tava aqui, tá? Aí ele sentiu alguma coisa aqui, parou aqui. Então a gente tem aqui o nosso triângulozinho no 120. Ótimo. Vamos lá para o 60. Aí lá no 60, ó, você tem duas condições, tá? Espera abrir o mercado, nós estamos no NZD-JPY. Espera abrir o mercado amanhã. Eu preferia que vocês operassem esse par aí no mercado asiático. Espera abrir, deixa abrir o mercado asiático para ver o que ele vai fazer. Abaixo desse nível aqui do 71,53, liguem a calculadora automatizada de vocês para o Sell Orders, ok? E se ele se manter acima desse nível, ele vai ter quebrado essa linha de tendência de alta aqui, perdão, de baixa. Aí a gente vai ligar o Buy Order, mas espere nesse par a abertura do mercado asiático amanhã. NZD-CAD, as nossas resistências de suporte semanal, batendo aí no suporte do semanal, aqui região de breakout ou bounce. Vamos olhar um pouco no diário, tá? O preço aí caiu bastante, está tentando fazer um pullbackzinho aí pequenininho, ok? Mas vamos lá para o nosso H4 e entender pelo H4 mesmo, sem problema. Linha de tendência de baixa tá fácil, ó. Linha de tendência de alta, no mínimo 3 toques, tá? O preço ali tocando 3 toques nessa região, zona ou área, tanto faz. Vai no H1, se você marcou direitinho, praticamente você vai ter o mesmo triângulo, ó. Quiser ser perfeccionista, já falei que sem problema algum. Linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta, ok. Tá? Uma dica, no H1 ele tem uma resistência aqui, ó. Se você esticar essa resistência, dá uma olhada, ó. Vamos ajustar essa resistência aqui para ficar bonitinho. Já foi suporte lá no passado. Resistência, resistência e suporte no passado, resistência e resistência. Eu deixo, tá? Eu acho interessante deixar marcado, porque vai te dar uma orientação onde? Pelo M15, ó. A gente escapa muito de tomar stop nessas regiões. Então, vamos lá. No M15, mamão com açúcar. Se quebrar essa região, espera fazer o pullback, ok? Aí aquele famoso price action, né? O que é isso? Transformar, né, esta resistência em suporte. Entra comprando, ok? Deixa eu diminuir um pouquinho, perdão, para ajustar, né, ficar bonitinho. Entra comprando, cadê o target? Tem um target longo aí, ó. 183 pips, cuidado que tem news, tá bom? Fique atento. E caso ele resolva perder, bater perder esse suporte aqui do semanal, vai fazer um pullback, transforma esse suporte numa resistência e aí você entra vendendo, né? Seu stop dentro dessa região aqui, tá, gente? Ó, seu stop dentro dessa região.
não fica muito longo não. 28, 30 pips para buscar 264, para buscar 183 é interessante, tá? Deixa eu ajustar aqui. Opa! Deixa eu ajustar aqui para ficar legal aí no vídeo. Essa região de compra, ok? Essa região de venda, perfeito? Para a galerinha aí, para os meus amigos do Renko, ó, no 480 ele já está vendedor, caiu bastante, uma retração aqui seria bem-vinda. No 240 ele já fez diversas retrações, quem vendeu aí pelo 240 foi muito bem, quem vendeu então pelo M120 foi melhor ainda. Eu faria o seguinte, colocaria, olhando pelo 60, NZD CAD, com notícia do CAD, notícia do NZD, colocaria no M60 um buy ou sell ordem, ok? Se ele ativar, se as médias móveis cruzarem para baixo, é um pullback, ele vai mesmo perder nosso, deixa eu só, eu estou aqui no NZD CAD, deixa eu ver aqui, ele teria perdido esse suporte, tá? Pela nossa técnica do setup, então seria bem interessante fazer isso. Coloca aí no M60 sell ordem. E se ele começar a subir? Se ele começar a subir, imediatamente você coloca no teu 120, coloca buy ordem no teu 120, tá? Shao, né? O Shao dando trabalho. Vamos lá. Linha de tendência de baixa está aqui, linha de tendência de alta está aqui. Pode puxar aqui, ó. Vai no H1, ok? Lá no teu H1 tá ali, ó, nosso triângulozinho. Como é que a gente vai trabalhar? Quiser ficar trabalhando aqui dentro, fazendo scalpzinho, alguma coisa, pode. O ideal é pegar operações longas, tá? Mas se você quiser ficar trabalhando desse triângulo, sem problema algum, né? Tá respeitando bastante. Eu vou dar a minha opinião sobre o ouro. Vou entrar comprando, tá? Acima deste nível, tá vendo esse pega trouxa aqui que ele já chamou para compra e devolveu? Então acima deste ponto aqui eu compro. Então seria a minha compra, ficaria de 1.429,42 com meu stop dentro desse triângulo aqui, tá? Aí tem que fazer conta para ver se a conta de vocês aguenta. E eu venderia nessa região aqui, ó, tá? Ou aqui ele já tocou uma vez e já deu uma estopada, então eu sairia um pouquinho, fugiria dessa região, dessa lateralização aqui, ó, tá? Então eu faria minha venda aqui para sair dessa região e minha compra aqui para sair dessa região. Então tá aqui os meus pontos, porque mesmo assim, ó, fazendo uma compra aqui, você tem um target bonito, tá? Você tem um target bem grande aí. Lembrando que o número psicológico do mercado é 1 ponto, sempre terminando em 00, né? Aqui seria 1500, certo? Então 1500 ele alcançaria fácil, tá? Então daria assim. E aqui também não descartaria, porque Alexandre vai bater aqui no 217 pips e tudo mais, vou ganhar pouquinho. Gente, dê uma olhada aqui no semanal, ó. Se ele resolver fazer, tá vendo a tua linha de tendência de alta passando por aqui? Se ele resolver e tocar na tua linha de tendência de alta, ele faz aquilo que a gente previu ali no M15, tá? Ele cairia ali pelo menos uns 800 onças, alguma coisa assim. Então, fique atento a isso, tá? Então, muitas vezes a gente coloca no M15 aqui e fala, ó, só procure sair da armadilha do mercado, que são esses pontos aqui, né? Se ele está lateralizado, ele vem, ele perde esta linha de tendência de alta, faz um pullback e começa a cair. Aqui é um bom ponto de venda, tá? Vamos olhar lá até onde
passaria aqui a nossa linha de tendência de, a nossa linha de tendência de alta do semanal, olha quantos pips ele iria cair, 1403, tá? Então vale a pena ficar atento aí no ouro. Pessoal do Renko, pessoal do Renko tá mais fácil, tá bom? Coloque a calculadora no M120 buy order. Se ele vier aqui ganhar força compradora, você está dentro. Se ele perder a força compradora, entrou no módulo de venda, ele não abre a operação. Agora, se você enxergar a operação, se você enxergar aqui no M120, ele tem uma linha de tendência de alta aqui, que você pode até esticar. Ele perder, né? Você coloca no módulo de compra. Se ele não comprar, ele perder essa região, coloca no M120 sell order, tá? Dá para colocar nos dois módulos? Dá, eu arriscaria colocar, é risco, né? Coloca lá 0,5% de risco da conta, não é muito, tá? 0,8%. Colocaria no M120 tanto o buy order quanto o sell order, o que vier. Tá combinado, gente? Espero que eu tenha contribuído aí para que vocês realmente um pouquinho mais o conhecimento de vocês. Eu não sou o dono da verdade. Procurem aí também outras literaturas, outros jeitos de operar, outras estratégias, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma ótima semana com muitos pips, certo? Bom início de semana, até a próxima. Alexandre Viana do canal Setup 123, tá? Se tiverem dúvidas, alguma coisa, estamos aí no site da masterforex.com.br, representante oficial no Brasil da estratégia Setup 123FX. Grande abraço!